Realmente, Deus usaria um povo pagão para servir de disciplina a seu povo, e Abacuque deveria confiar no Senhor. Afinal, o justo viverá pela sua fé. Contudo, esse não era todo o plano divino. Deus glorificaria maravilhosamente seu nome no meio de um grande império pagão, obra tal que vós não crereis quando vos for contada, como nos disse o Senhor em Abacuque 1, versículo 5. A segunda resposta de Deus a Abacuque traria conforto ao profeta zeloso, apresentando a segunda parte do plano divino em prol da manifestação da glória do Senhor, a fim de vindicar sua santidade que havia sido denegrida por meio dos pecados deliberados de Judá. Os gentios haviam blasfemado o nome de Deus por causa de seu próprio povo, como nos diz Isaías 52:5. Porém, o Senhor exaltaria seu nome no coração do mundo gentílico pagão daqueles dias. Deus responde a Abacuque: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber a seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vimos anteriormente que Abacuque estava certo em zelar pelo nome do Senhor. Abacuque 1, versículos de 12 a 17. Como o Senhor seria glorificado se os caldeus não atribuíssem a vitória sobre Judá e Benjamim ao Deus de Israel? Como Deus vindicaria sua santidade em um povo arrogante, idólatra e cruel?
Deus não poderia simplesmente levantar uma nação pagã para que esta viesse a castigar seu povo. Todavia, o profeta subestimou a sabedoria de Deus para realizar sua santa vontade, mesmo em meio a homens pecadores. Abacuque parece ter esquecido a história de José e como o Senhor usou os ciúmes e a traição de seus irmãos para conduzir José até ao Egito e lá fazer dele um instrumento para a preservação da vida de toda a família de Jacó. Gênesis 37, Gênesis 45. O mesmo pode ser dito sobre outros personagens, como Davi, que viram as desventuras serem instrumentos para o cumprimento da santa e perfeita vontade divina. Provavelmente, a mais drástica de todas elas encontra-se em 1 Reis 13, que nos conta a morte de um homem de Deus comissionado a profetizar contra o altar de Betel. O ponto culminante da narrativa é a morte do homem de Deus, pela qual o Senhor confirmou a veracidade da profecia contra o altar. 1 Reis 13, versículo 32. Portanto, nunca subestime o agir de Deus. Com isso, não me refiro apenas ao poder de Deus para fazer milagres grandiosos, conforme a sua vontade. Devemos chamar a atenção para os detalhes da vida que tantas vezes são desprezados. Dificilmente um cônjuge frustrado com o seu casamento considera o quanto Deus pode estar trabalhando sua vida por meio da dureza de coração de seu esposo ou esposa. Por causa da vaidade do pecado no coração do homem, este costuma estar inclinado a apreciar as grandes coisas, desprezando o papel das pequenas. Por isso, os judeus desprezaram a Cristo que viveu humildemente entre seus contemporâneos. Nossa geração está tão fascinada com a glória aparente que despreza as pequenas coisas e vive à busca de autoexaltação, como vemos nos popstars, inclusive gospels. Desse modo, subestima-se o quanto Deus pode usar as pequenas coisas para glorificar seu grande nome. Porém, nos diz o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Mas por que Deus não contou todo o seu plano de uma só vez? Mesmo que o Senhor já tivesse seu projeto por completo, o apresentou em duas partes, Abacuque 1, de 5 a 11 e Abacuque 2, de 2 a 20. No interregno, o profeta teve a oportunidade de demonstrar seu zelo pelo Santo de Israel. Deus se agrada com as orações de seu povo, não porque precise que lhe contem o que acontece, mas para que seu povo desenvolva sua comunhão com o Pai Celeste. Abacuque reconhece sua incapacidade de compreender o maravilhoso plano divino, mas não desiste de obter tal compreensão. O profeta conclui sua segunda oração comparando seu interesse em conhecer o plano de Deus com o olhar atento e compenetrado do vigilante da cidade, que sobre a torre observa atentamente tudo o que acontece ao seu redor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque 2:1. Abacuque não queria apenas uma solução ao problema, mas a manifestação da glória do Senhor, que estava sendo vilipendiada pelos pecadores. E lhe foi dada a oportunidade de demonstrar isso perante Deus. Observemos então que cada detalhe do modo como Deus age proporciona para seu povo benefícios que visam trabalhar nosso caráter e relação com o Criador. Deus sabe todas as coisas, mas nos incita à constante oração. 1 Tessalonicenses 5,17, por exemplo. Davi nos revela a onisciência e onipresença do Senhor, afirmando: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, versículo 4. Contudo, o Senhor nos ensina muitas vezes em sua palavra a orar contando-lhe todas as necessidades, como vemos em Filipenses 4:6. Não para informá-lo,
mas para servir de testemunho aos outros e a si mesmo, como Jesus fez em João 11, 41 e 42, exercendo assim a plena dependência, como nós encontramos nos Salmos, por exemplo, 104, 27, 145, 15, e também confiança no Criador e sustentador de todas as coisas, como Davi faz no Salmo 37. Foi assim que os apóstolos oraram junto à igreja, com uma longa introdução, pedindo que o Senhor lhes desse intrepidez para pregarem o Evangelho de Cristo. Atos capítulo 4, versículo 24 a 30. Deus é glorificado na oração do seu povo, nos diz o Salmo 67, e no testemunho de sua igreja, como vemos em Mateus 16, 15 a 17. O profeta deu o seu testemunho em sua oração, glorificando a majestade dos atributos do Deus de Israel. Abacuque 1, 12 a 17. Porém, enquanto o profeta insiste em compreender o plano divino para os dias futuros, o Senhor persiste em ensinar ao profeta a necessidade de desenvolver no coração a plena confiança em Deus, pois o justo viverá por sua fé, mesmo que todas as circunstâncias fossem desfavoráveis. Caso Adão e Eva tivessem confiado no Criador, não teriam sucumbido à tentação da serpente, almejando mais conhecimento do que possuíam. A confiança de Abraão na palavra de Deus foi testada, ao ser exigido a sacrificar seu único filho, o filho da promessa. Ali, Abraão mostrou que sua fé no Senhor era verdadeira, e Deus revelou seu profundo agrado, prometendo-lhe grandes bênçãos. Gênesis 22. Antes de Josué iniciar as batalhas para a conquista da terra prometida, o Senhor fortalece seu coração, chamando-o a confiar em suas promessas, dizendo: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. E ao longo do desenrolar da história redentora, a fé foi exigida a muitos outros personagens, como nos conta o autor do livro de Hebreus, capítulo 11. Abacuque não estava isento da necessidade de confiar plenamente no Senhor. Mais adiante, tendo compreendido a insistência divina para que o profeta descansasse o coração em Deus, Abacuque afirmará: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versículos 17 e 18. Em sua segunda resposta, o Senhor confirma veementemente que não há comunhão entre Deus e o pecado, pois ele é perfeitamente santo. O profeta já havia pontuado essa separação entre Deus e os pecados dos homens, dizendo: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Abacuque 1,13. Por isso, em sua segunda resposta à oração de Abacuque, o Senhor aborda o castigo que posteriormente viria sobre aquele povo arrogante, idólatra e cruel, os caldeus. Deus revelaria sua glória e santidade, sua supremacia e seu senhorio no meio de um povo pagão. O testemunho que Israel falhou em dar sobre a grandeza do ser de Deus e de suas obras, o próprio Senhor reivindicaria no meio de um povo que não o conhecia. O livro do profeta Daniel nos revela como Deus fez isso, tanto por meio do testemunho de Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, inseridos sabiamente na capital do Império Babilônico, quanto através da manifestação de seu juízo sobre o imperador Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel, e seu filho Belsazar, capítulo 5. Deus revelaria a todos que ele é o Senhor sobre tudo e todos, daqueles que estão perto e também dos que estão longe, o soberano de toda a terra, e que julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Salmo 9, versículo 8. É fundamental lermos o livro do profeta Daniel junto ao profeta Abacuque, pois naquele encontramos a concretização dos planos de Deus na Babilônia e sobre a Babilônia.
No capítulo 1 de Daniel, Deus glorifica sua santidade, preservando com maior saúde o profeta e seus amigos, que decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel 1:8. Judá havia profanado a santidade de Deus e sido castigado duramente por causa disso. Mas, na vida de alguns poucos homens fiéis, o Senhor mostrou que requer de seu povo uma completa consagração da vida, a fim de que sejam santos como o Senhor é santo. Levítico 19, versículo 2. No capítulo 2 de Daniel, o Senhor revela seu senhorio sobre todos os reis da terra, sua onisciência na revelação daquilo que o rei havia sonhado, sem que este tivesse contado a ninguém, e sua sabedoria manifesta na capacidade dada a Daniel para interpretar o sonho que fora dado ao rei. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel 2:28. O Deus de Israel é Senhor também na terra dos caldeus. No capítulo 3 de Daniel, o Senhor revela seu poder incomparável e seu amor zeloso para com aqueles que o honram com a própria vida. Deus livrou os 3 amigos do profeta, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, da grande fornalha de fogo ardente, a despeito da malícia dos inimigos. Tamanho foi o impacto da intervenção milagrosa de Deus, que Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel capítulo 3, versículos 28 e 29. A esta altura do campeonato, o rei orgulhoso já deveria ter percebido que suas vitórias eram fruto da vontade do Senhor, o Deus de Israel. Não fora por acaso que Nabucodonosor arremeteu contra Judá. Afinal, aquele que estava fazendo grandes proezas na Babilônia também poderia ter livrado seu povo da derrota na Judéia. O que houve, então? Todos estavam sendo conduzidos a saber que a derrota de Judá foi um castigo divino, por causa de sua rebeldia contra o Santo de Israel. Todavia, o orgulho do grande imperador ainda precisava ser quebrado. Então, no capítulo 4 do livro de Daniel, nos é revelado como Deus humilhou o maior homem de toda a terra, glorificando-se acima de tudo e todos, como juiz supremo sobre todos os homens indistintamente. Ao final da humilhação, Nabucodonosor reconhece sua pequenez diante de Deus e exalta o Senhor como o grande e poderoso Deus acima de todos. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel, capítulo 4, versículo 37. A declaração de Nabucodonosor nos remete à resposta divina dada ao profeta Abacuque, no capítulo 2, de 2 a 20. Deus estava zombando do povo que arremeteu contra a nação de Judá. Contudo, ainda faltava algo: a queda do império soberbo que consumia as nações ao redor, edificando cidades com preço de sangue. Com a mesma medida que os babilônios mediram os povos ao redor, Deus os mediria, e por toda a maldade neles encontrada, também os condenaria à destruição. Então, no capítulo 5 do livro do profeta Daniel, Deus revela sua palavra final sobre o destino da nação soberba, idólatra e cruel. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço.
e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel 5, versículos 25 a 31. Deus revelou para Abacuque que engrandeceria seu santo nome diante de todos, e assim o fez, conforme nos revela posteriormente o livro do profeta Daniel. Tudo passa, mas o Senhor permanece para sempre, e ninguém pode resistir à sua santa e perfeita vontade. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, nos diz Abacuque 2:20. Com armas e força, os caldeus anunciaram o castigo divino sobre a nação de Judá. Porém, apenas com o testemunho de uma vida fiel a Deus, Daniel e seus 3 amigos proclamariam o juízo do Senhor sobre o grande império babilônico. Desse modo, os ímpios seriam soprados como palha, e os justos seriam revelados firmes como árvore plantada junto à corrente de águas. Salmos 1, versículos 3 e 4. Portanto, Abacuque precisava apenas confiar em Deus, que no devido tempo faria todas as coisas para o louvor de sua glória. Confiar na palavra de Deus é o coração de tudo o que se requer do ser humano. Por isso, diz o Senhor, o justo viverá por sua fé. De semelhante modo, o que Deus requer de você é a plena confiança nele. Por meio dessa confiança, seu coração encontrará paz nas promessas do Senhor, ainda que tenha que andar pelo vale da sombra da morte, pois saberá que o Senhor estará contigo, como nos diz o Salmo 23, versículo 4. Deus não quer de seu povo grandes coisas, mas que este povo demonstre uma firme fé nas promessas de seu Deus. Como nos diz o antigo cântico cristão: não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.